colocar para gravar aqui, para a gente poder começar. Então, hoje, como eu falei a vocês, nós vamos falar sobre inteligência emocional financeira, pessoal e do casal. Eu estava pensando em focar inicialmente só no pessoal, mas a partir do depoimento que eu vi de uma aluna aqui no WhatsApp, eu achei importante a gente falar também sobre o casal. E aqui, claro que finanças têm um peso maior quando a gente é casado mesmo, né? Porque passa a dividir as contas, as responsabilidades. Só que mesmo pessoas que estão namorando, estão noivas, é sempre bom a gente falar sobre isso para já entrarem no casamento de uma forma mais centrada, por assim dizer, financeiramente falando. Então vamos começar aqui. Eu quero trazer para vocês a parábola do retrovisor e do para-brisa. Porque aquilo, a educação financeira é muito óbvio, mas é tão óbvio que a gente não consegue fazer a coisa certa quando não tem orientação. E quando a gente olha para essa parábola, o que ela nos remete? Quando a gente está dirigindo, né, eu não sei se vocês dirigem, mas quem não dirige certamente já foi carona, né, já andou em um veículo. E a condução do veículo, né, a direção, a maior parte do tempo, o condutor ele fica olhando para o para-brisa, ou seja, para frente. Só que em alguns momentos ele precisa se guiar pelo retrovisor, para ver se não está vindo, né, nenhuma moto cortando, para saber se ele pode jogar, enfim, se ele pode fazer as manobras. E o que isso nos ensina? Que nós não devemos viver a vida olhando para trás. Porque quando a gente olha para o para-brisa, na verdade a gente está olhando para trás. A gente quer ver o que está acontecendo atrás da gente para saber se nós podemos fazer alguma manobra ou, né, para saber se a gente está dirigindo ali dentro da linha, dentro da pista, tudo certinho. Então, quando a gente olha para um retrovisor, a gente tem uma referência do que está atrás, mas o que nos interessa mesmo, o que nos importa, é a frente. E é por isso que a gente passa mais tempo, né, olhando para o para-brisa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Muitas vezes a gente passa por traumas, ou então por condições no passado financeiras, que por alguma razão nos aprisionam. Ou porque a gente teve demais e agora tem de menos e quer voltar a ter novamente demais, ou porque a gente teve de menos e hoje se sente no direito de merecer mais. E ambos, né, essas escolhas, tanto da escassez quanto da abundância, elas são prejudiciais. O ideal é que a gente busque o equilíbrio. E como se busca um equilíbrio? Sendo um condutor prudente, olhando para o para-brisa e não esquecendo de olhar para o retrovisor. Então, na nossa mentoria de hoje, eu gostaria de pedir para que vocês passassem uma borracha, sabe, no passado de vocês, na história, em tudo que aconteceu, mesmo que tenha sido positivo, mas de alguma forma te prejudicou e você sente que te prejudicou. Por exemplo, Dai, a minha mãe não deixava faltar nada para mim, só que nós vivíamos em uma situação de muita escassez. Ela ia lá, se esforçava para me dar as coisas, mas vira e mexe, eu via a Light, aqui na minha região é Light, né? Mas a companhia de energia subindo no poste e cortando nossa luz. Ou seja, essa não é uma relação saudável com o dinheiro. Porque quando a gente tem uma relação dessas, a gente pensa assim, não, eu vou fazer, eu vou me endividar, porque depois eu dou um jeito. E nessa de dar um jeito, a gente nunca chega ao lugar que nós deveríamos chegar e vamos chegar com planejamento financeiro. Então, essa história de o pobre só consegue as coisas se endividando. Se eu não me endividasse, eu não teria. Se eu não fizesse esse sacrifício, eu não teria. Gente, isso é mentira. Mentira. Posso afirmar a vocês com todas as letras. O que faz você ter alguma coisa é a sua capacidade de conseguir se organizar, se planejar, respeitar o tempo e saber dizer não. Não é que não seja para mim, mas não é o momento ideal
para eu fazer essa aquisição. Então, eu precisava trazer essa parábola para vocês. E trouxe aqui uma reflexão. Não perca mais tempo olhando para trás. Use o retrovisor, sabe, o que passou, como uma referência. E não como um calço, sabe, tropeçar. Não há mais tempo de tropeço. Agora vocês têm que mudar a vida de vocês. Dentro do plano absoluto, tem recursos suficientes para isso. Outro ponto, veja seus erros como aprendizagens. Tem pessoas que olham para os erros e ficam remoendo. Ai, se eu não tivesse saído do emprego dos sonhos. Ah, se eu não tivesse trancado a faculdade. Ah, se eu não tivesse engravidado. Gente, vamos esquecer isso. Porque eu posso dizer para vocês com todas as letras, todos nós, se olharmos para trás e pararmos para analisar algo, veremos que se a gente tivesse feito alguma coisa diferente, a nossa história seria outra. Só que não compete mais a gente ficar preso no passado, remoendo coisas que já aconteceram. Agora é o momento da gente ver o nosso cenário atual. O que está acontecendo comigo hoje. O que eu posso fazer para mudar o hoje. Eu talvez não vá conseguir mudar no primeiro momento. Mas o que eu fizer nesse primeiro momento para mudar o meu futuro já vai ser suficiente para me gerar resultados melhores do que os resultados que eu tenho hoje. Eu vou até indicar para vocês esse livro aqui. Eu acho que eu já indiquei ele outras vezes. Deixa eu ver se... Opa, tem meninas aqui para entrar. Eu não ouvi, me desculpem. Eu já indiquei esses livros algumas vezes para vocês, tá? Que é As Práticas para a Prosperidade. O Homem Mais Rico da Babilônia. Aqui não é... Deixa eu pegar o outro para vocês poderem não se confundir. Não é esse aqui, não. Deixa até eu voltar ali na tela para ver vocês, ó. Não é esse livro aqui, não. Esse aqui também é muito bom. Mas para gerar essa reflexão que a gente está conversando hoje, da parábola do retrovisor e do para-brisa, eu vou indicar para vocês esse livro aqui. Gente, ele é maravilhoso. A Karen, ela fez uma análise bem pontual de cada tópico que é abordado no livro original. E tem uma parte aqui que ela descreve, que eu grifei para vocês, que eu vou ler. Eu ia deixar a foto para vocês lá no grupo, mas eu achei. Vamos lá. Quando um homem lhe diz que ficou rico por meio de trabalho duro, pergunte-lhe de quem. Então, assim, por que esse livro, ele traz essa parte aqui? Porque quando a gente está muito apegado ao retrovisor, sabe, ao olhar para trás, a gente leva para a nossa vida as práticas que nos foram ensinadas na escola. Inclusive, aqui vem dizendo o seguinte: na escola, aprendemos que se trabalharmos duro e tirarmos boas notas, teremos um bom trabalho e tudo dará certo. Talvez no passado essa ideia fosse válida, sem dúvida. O conceito de um emprego para o resto da vida era comum. No entanto, não é mais assim. O trabalho duro sozinho não é um bilhete para a riqueza. Na verdade, nunca foi. E Dai, o que isso aqui tem a ver com a parábola do para-brisa? Vamos parar para refletir. Às vezes a gente já viu que o nosso trabalho, que o nosso comportamento financeiro, que as nossas escolhas não vão nos levar ao lugar que nós desejamos estar ou chegar. Mas por alguma razão, a gente se mantém fixo àquela ideia, ou então conformado de que aquele é o nosso futuro e é isso que nos resta. E se eu posso dizer para vocês que a educação financeira, ela salva, é porque ela salva. Ela nos ensina a nos planejar, a nos organizar, a realizar os nossos sonhos, as nossas metas, dentro das nossas expectativas e possibilidades. Mas isso vai depender o quê? Do seu caminhar. Então, às vezes, você tem uma grande mudança para fazer na sua vida, você tem grandes sonhos, mas por alguma razão você está emocionalmente apegado ao para-brisa. Ai, mas eu fiz essa faculdade, eu ralei tanto para pagar esse curso, poxa, eu pegava o trem cedo, chegava a casa tarde, me matava de estudar, agora eu vou começar tudo de novo.
Gente, se for para começar de novo, para você ter uma vida, para você conhecer uma realidade que você nunca conheceu, que você nunca teve, que mal há nisso? A vida é escolha, são acertos e erros. E a educação financeira nos ensina a nos organizarmos para amenizar os erros, para amenizar, às vezes, os imprevistos, os problemas, os conflitos que surgem na nossa vida. Então, assim, eu quero deixar, tá, a recomendação desse livro para vocês. Ele é maravilhoso, ele vai ampliar a mente de vocês e ele vai corroborar para essa parte que eu falei sobre o para-brisa e o retrovisor. Se você tem um sonho, por favor, não deixa mais os seus sonhos para trás. Chegou a hora de você criar um plano para executá-lo, para realizá-lo. Dentro aqui do plano absoluto tem as orientações. Ficou com dúvida, dificuldade, manda lá no grupo que a gente é bem unida, a gente se apoia. Então, vamos voltar aqui. Não guarde rancor, apenas lembranças. Pessoas também ficam amarguradas financeiramente por terem tido um passado meio complicado, principalmente por questões financeiras. Então, vamos passar uma borracha nisso. E outro ponto. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Então, às vezes, uma pessoa vai chegar para você e vai falar, olha, eu ganhava 2 salários mínimos e consegui construir a minha casa. E você vai dizer assim, como? Se eu ganho 5, ganho 6 e não consigo trocar nem o meu carro. Organização financeira, planejamento, educação, ok? Então, já falei aqui da parte emocional com vocês. Não deixem o livro de lado. Agora eu vou falar sobre finanças e relacionamento. Se tem alguma pessoa que é solteira aqui, fica na live. Sabe por quê? Às vezes a gente tem uma mãe, um pai, um irmão, um amigo. E conselhos financeiros, principalmente para relacionamento, são muito bem-vindos. Porque se eu não me engano, ou é 52% ou é 72% dos relacionamentos que geram separação, chegam ao divórcio, é por conta de problema financeiro. Então, assim, é muito comum e é mais comum do que nós imaginamos. Então, eu tenho certeza que esse conhecimento que vocês vão agregar agora à vida de vocês vai fazer uma grande diferença no hoje ou no amanhã, tá bom? Então, vamos lá. Práticas ideais para um relacionamento financeiro saudável. Contas compartilhadas. Eu já vi até uma influenciadora, que eu gosto muito dela, que fala de finanças, dizer que tem a conta separada do marido. Então, o que eu penso, gente? Pra mim, tá? A minha visão. Casamento é união, é transparência, a minha visão, tá? É uma coisa só. E aqui eu não tô falando de valor, tá? Porque assim, daí meu marido ganha 5 mil, eu ganho 2. Você acha que deva ser compartilhado? Acho sim. E qual a forma correta de compartilhar? Na minha visão. Agora eu tô falando como educadora, mas também como esposa, tá? 7 mil reais a renda familiar da família, né? 5 mais 2, 7. Divide no meio, 3.500. Vocês vão ter a visão como se cada um ganhasse 3.500. Daí, o meu marido não é de acordo. Quando nós nos casamos, noivamos, namorávamos, nós conversamos sobre isso e chegamos à conclusão de que cada um queria ter a sua independência financeira e nós chegaríamos juntos nas contas a pagar. Eu ficaria responsável pela internet e a luz e ele pela água, pelo gás, pela alimentação. Gente, combinado não sai caro, tá? Mas se você achar que esse combinado não tá dando certo e quiser testar a minha forma de fazer, fiquem à vontade. Então, eu olho para as contas como o nós. Mas se meu cônjuge tem um perfil gastador, descontrolado, eu sou educada financeiramente, mas ainda não consegui convencer ele da importância da educação financeira. Você acha, Dai, que eu tenho realmente que compartilhar? Nesse caso, não. Tá, gente? Então, vamos lá. Conversar sobre dívidas, contas a pagar.
Isso é importante. Porque às vezes você faz suas contas, seu marido faz as dele, ou você está contando com ele ou ele está contando com você. Chega na hora, alguém vai ficar descoberto. Então, assim, contas a pagar, dívidas, compromissos financeiros, a gente senta e planeja. Claro, as despesas que são fixas, água, luz, internet, alimentação, não tem o que fazer. Já anota ali no cronograma de vocês, no orçamento, e vocês já vão retirar da parte salarial de vocês aquele valor. Por quê? Porque ele é despesa fixa. Agora um exemplo, meu marido quer comprar um videogame. Ou então eu quero comprar um secador. Nós queremos viajar. Vou falar melhor sobre isso aqui embaixo. Planejar as conquistas. Meu marido quer um videogame, eu quero um secador. Quem vai ceder primeiro? Aí eu uso a regrinha. Eu, tu, nós. Quem vai ceder primeiro? Eu ou você? Eu posso esperar pelo videogame e você compra seu secador. No próximo mês, ou assim, né, que a gente acabar de pagar o secador, eu compro o meu videogame. Mas digamos, o videogame entrou numa promoção, tem oferta. Poxa, eu até sei que eu ia comprar o secador primeiro, mas não perde essa oportunidade não. Compra teu videogame, vou esperar um pouquinho mais pro meu secador. E aí o nós é um sonho coletivo. Então, a partir de hoje, vocês vão seguir esse passo a passo. Eu, tu, nós. Ok? Porque isso não dá errado quando nós falamos de finanças e relacionamento saudável. Outro ponto, controle de entrada e saída. Gente, vocês precisam estar com o planejamento de vocês em dia. Cria um grupo no WhatsApp, põe seu marido, só vocês dois, o que vocês gastarem, vai jogando no grupo, entendeu? Para vocês terem um controle ali. Ou então, um exemplo, já montei meu orçamento. Sobrou R$500 para mim e R$500 para ele, né? Porque se vocês olharem para minha metodologia, o valor de saldo positivo vai ser igualitário também. Eu tenho R$500, eu fui comprando, opa, bati meu teto de 500. Cessa a compra. Agora, só no próximo mês. Porque se vocês não se controlarem, o que vai acontecer? Vocês vão acabar ficando muito endividados. E aí, com isso, uma coisa que era para ser saudável vai gerar briga, porque vai começar um a acusar o outro. Mas você gastou mais do que devia. Mas foi você que quis fazer o churrasco. Mas foi você que me chamou lá pro rodízio. Tá bom? Então não é para vocês se acusarem. É para vocês se apoiarem, se ajudarem. O problema é que nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos. E eu não vivo numa bolha, tá, gente? Eu não vivo em Nárnia. Eu sei muito bem disso. E após ter atendido muitos casais, eu acho que isso ficou ainda mais evidente para mim. Então, ouçam com atenção tudo que vai ser falado a partir de agora e assistam até o final, para vocês não pensarem que eu vivo na bolha, tá? Dinheiro e casamento. Diferentes visões sobre o dinheiro. Seu esposo ou sua esposa pensa, o importante é viver o hoje. Você já pensa, eu gostaria de investir para no futuro viver de renda. São duas mentalidades completamente diferentes, tendo que conviver em um mesmo ambiente. Dai, o meu marido tá errado. Dai, a minha esposa é imediatista, ela é descontrolada. Vamos olhar para trás. O que eu falei com vocês lá nas nossas primeiras aulas do Plano Absoluto? Meninas, a mudança ela é lenta e gradual. A gente passa a vida inteira em uma configuração. Geralmente, qual é a configuração? Gastar é bom, o importante é ser feliz, trabalho para isso, mereço. Aí, de repente, a gente tem uma viradinha de chave. Seja por uma dificuldade, ou então por um problema que a gente passou, ou até mesmo por um exemplo, porque nem sempre a gente vai pela dor, né? A gente vai, às vezes, também pelo exemplo. E aí, você virou a chave. Mas o seu marido, a sua esposa não virou. E você vai brigar com ela, você vai brigar com ele? Não. A gente ensina pelo exemplo. Você tem que ter compaixão, mas em que sentido que eu tô falando isso? Se sensibilizar, porque aquela pessoa é uma configuração nova, ela estava a vida inteira vivendo daquela forma e você não vai conseguir mudar ela da noite pro dia. E aí foi onde eu coloquei aqui pra vocês.
O primeiro passo é conversar. Mas, gente, conversar não é impor, conversar não é gritar. Conversar não é você pegar a pessoa no momento que ela já não tá bem, querer metralhar ela, porque não vai dar certo, tá? É um momento de paz, de serenidade, chamar ali, terem uma conversa saudável. Justificar para o seu esposo ou para sua esposa as razões pelas quais você gostaria de investir. E quando eu falo investir, não estou me referindo a títulos, não. Eu estou me referindo à construção de poupança para vocês. Mas também não estou mandando ninguém investir na poupança, tá, gente? Eu estou falando aqui de construção de patrimônio. Do quanto cada um vai poder ceder para guardar, tá bem? E aí, vocês vão explicar para o cônjuge que dificuldades financeiras são escolhas, que a partir de agora você está escolhendo pelos dois uma vida financeira mais saudável, mais equilibrada, e você vai mostrar para ele que é possível viver bem dessa forma. Dai, como é que eu vou mostrar se ele não aceita? Pedindo uma chance. Pergunta para ele se por pelo menos um mês ele é capaz de ceder para você, de ceder as suas orientações, as suas escolhas, as suas sugestões. E se no final daquele tempo ele achar que não mudou nada na vida de vocês, ele pode continuar levando a vida da forma que ele levava financeiramente. Só que isso não quer dizer que você deva desistir das suas expectativas com a educação financeira. Deixa ele. Você tentou, ele não quis, ele não está preparado ainda. Mas você é quem não pode desistir. Tá bem, gente? Eu quero administrar o dinheiro, mas ele não permite. E agora, Dai? Gente, isso aqui é uma coisa que eu passei muito com casais. E aí a pessoa falava assim pra mim: você tem que falar com meu marido, você tem que fazer ele. Não, gente. Educação financeira não é obrigação. Guardem isso no coração de vocês e na cabeça também. Então, como é que a gente age nessas situações? Se o dinheiro é dele e ele não está de acordo com a sua gestão, ou ele usa o poder financeiro para te controlar ou manipular, o melhor a se fazer é buscar sua própria fonte de renda. Pois, por mais que haja disparidade salarial, você terá o seu dinheiro sob o seu domínio próprio. Nesses casos, quando você é manipulada financeiramente, dificilmente o seu cônjuge ele vai querer unir as finanças. Ou por ele saber que já ganha muito mais que você e para ele, no senso de justiça dele, não é justo fazer essa união, ou porque ele realmente usa do dinheiro uma forma de te controlar, de te manipular, de te manter ali debaixo das rédeas dele. E se isso estiver acontecendo, vocês precisam buscar fonte de renda alternativa. Porque imagina, você chega para uma pessoa e fala que está se educando financeiramente, que comprou um curso. Aí ela vai te perguntar: você comprou esse curso com que dinheiro? Quem te deu dinheiro? Quem te deu autorização para comprar isso? Gente, eu sei porque eu já vi, não estou dizendo que é o caso de vocês não, mas pode ser que sirva para uma das 100 meninas que estão nesse curso. E aí a pessoa falou para mim: eu estou pagando a consultoria escondido. Só, e foi onde me chocou. Se eu pegasse R$1.000, R$2.000 e gastasse tudo no shopping, tava tudo bem. Agora, o fato de eu estar investindo em educação financeira, ele fala que é palhaçada e que não quer que eu gaste dinheiro com isso. E aí, meninas? Então, vocês entendem que a melhor saída, a saída mais certa, né, mais assertiva, mais óbvia para mim, é você ter o seu próprio dinheiro. Porque você tendo o seu dinheiro, você não é obrigado a prestar contas, a não ser que você queira. Até porque um relacionamento é parceria. Ninguém é pai de ninguém, ninguém é mãe de ninguém para ficar pedindo autorização. Vocês vão de convir comigo, né? Então, vamos lá. Traições financeiras. Eu sei que vai parecer até hipócrita, né? Porque eu falei ninguém é pai de ninguém, ninguém é mãe de ninguém. E vou falar aqui de traições financeiras.
mas eu sei que ficou claro o contexto para vocês. Porque quando a gente fala de educação financeira não é tóxica. Educação financeira não é um mal. Pelo contrário, é um bem muito necessário que sim, gera transformação na vida das pessoas. Então, quando eu me referia ninguém é pai, ninguém é mãe, é nesse sentido, porque se você está fazendo algo que vai gerar um bem para a sua vida, para a vida da sua família, vai melhorar a qualidade de vida dos seus filhos, você não está agindo com maldade. Só que existem pessoas que usam o dinheiro para manipular a gente de uma forma tão intensa que fazem a gente pensar que tem culpa por estar querendo fazer o bem. E aí é complicado. E eu falo para vocês que muitas vezes requer até acompanhamento também, ajuda profissional, mas tem um psicólogo. Uma pena que a Kate não tá aqui, que ela tá se formando psicóloga, né? Mas um psicólogo, sabe? Um psicanalista, para ajudar vocês a lidarem com essas situações. Porque tem gente que manipula tanto a gente que tem a capacidade de fazer a gente pensar que errado somos nós. E isso é muito complicado, é muito preocupante, tá? Então vamos lá, traições financeiras. Ele mexeu na reserva sem me comunicar e agora estamos passando aperto. Eu falei pra vocês, né, deu uma cliente. Na verdade ela nem se tornou minha cliente porque ela achou R$500 muito caro pra pagar, mas ela perdeu 25 mil no Tigrinho. E o problema foi que foi um dinheiro que ela juntou junto com o esposo dela. Né? Eles vieram juntando, não foi uma coisa que caiu 25 mil no meu colo. E aí ela, na expectativa de ganhar, de dobrar o dinheiro, segundo ela, que viu lá um stories de uma influencer dizendo que o que jogava dobrava, ela acreditou e jogou e perdeu. E aí o que aconteceu? Ela me perguntou o que ela deveria fazer. E eu falei pra ela, olha, no primeiro momento, você precisa sentar e conversar com seu esposo. Dai, mas ele vai me largar. Dai, mas ele não vai entender, ele não vai aceitar. Eu tenho medo das atitudes dele, do comportamento dele. Aí eu falei pra ela, olha, se ele for uma pessoa agressiva, gente, eu não sei, tá? Mas conversa próximo de alguém que controle ele, ou a mãe dele, uma irmã, um irmão. Sempre tem alguém que controla uma pessoa agressiva. Vocês sabem disso. Mais nervosa, né? Mas você precisa conversar, porque imagina, ele tem essa personalidade, esse comportamento. Imagina se ele descobrir, afinal 25 mil a gente não repõe da noite pro dia. Foi até onde eu passei para ela os preços, né? O preço da consultoria, disse a ela que a gente ia conseguir sim elaborar um plano financeiro para ela ir repondo esse dinheiro, mas que não seria da noite pro dia. E aí ela acabou não fechando, enfim. Só que nós não podemos esconder, principalmente, grandes dívidas financeiras dos nossos parceiros. Sabe por quê? Às vezes a pessoa até tem sim uma personalidade mais explosiva, é mais temperamental. Só que se você for sincera com aquela pessoa, e volto a dizer, não é imposição, tá, gente? É conversa, é sinceridade. Não é inventar história, porque isso é pior. É dizer, olha, eu errei. Eu tô muito envergonhada. Por favor, me perdoa. A gente vai sair dessa. Eu preciso de você, eu preciso contar com o seu apoio. Mas, infelizmente, eu também entendo que a decisão que você tomar, eu vou ter que aceitar, eu vou ter que acatar, porque, sim, eu errei. E, assim, gente, eu posso falar pra vocês, por experiência própria, todas as vezes que a gente erra, assume o nosso erro, porque o problema das pessoas é que elas erram e não querem assumir. Elas querem transferir. Não façam isso, assumam. E justifica os nossos erros. Geralmente, claro que não é sempre, mas geralmente as coisas ficam melhores do que a gente imaginava que elas ficariam. Então, às vezes, a gente está esperando uma reação do nosso esposo, da nossa esposa, e a gente se surpreende. Sabe por quê? Eu acredito que mentira é uma coisa muito forte. E por mais que a gente pense que está conseguindo enganar, a gente nunca engana 100%. Talvez assim, no primeiro momento, até sim. Até passe a mentira. Mas depois a gente se perde, a gente esquece, porque mentira não se sustenta. Em algum momento tu vai dar uma deslizada. E se for uma pessoa que já está
acompanhando o teu comportamento, já está desconfiando de alguma coisa, ela vai juntar os pontos. E aí, né, você, né, na ideia de não ser perdoada, vai ter a certeza de não ser perdoada. Entende? Porque talvez se a gente fosse sincero, a gente conseguiria o perdão, conseguiria até o apoio. Agora, quando a gente começa as coisas na mentira, desanda. E o mesmo vale para você, que confronta a mentira. Poxa, Dai, meu marido falou que... Porque tem muito marido viciado, viu, gente? Nesse tal debate aí. Meu marido falou que parou de jogar, Dai. Entrei aqui, poxa, vi, ele voltou a jogar. Poxa, Dai, vou gritar, vou me descabelar, vou espernear. Não, gente, não adianta. Tem uma amiga também, separação, aí deu separação. Perdeu um apartamento, o marido dela. Então, assim, em jogo, vício de jogo online. Então, assim, é ajuda profissional, é você dar apoio ali pra pessoa, mostrar pra ela que você tá com ela, mas que você não vai ser conivente às ações dela, às atitudes dela. Porque, gente, não tem como. Como é que eu tô indo pra luz a pessoa quer me arrastar pras trevas? Sabe? Como é que eu tô indo pra igreja, final de semana eu tô num bar bebendo? Vocês entendem? Não dá. Não dá. Então, assim, você tem que levar consciência a essa pessoa e trazê-la com você. Mas se ela não estiver disposta a vir, você não pode se afundar por ela e com ela. Porque daqui a pouco, quem vai viver uma vida de trevas vai ser você. Quem vai estar recebendo ligação de cobrança vai ser você. Quem vai estar se sentindo envergonhado por estar devendo a vizinha que pegou o dinheiro emprestado vai ser você. Porque a gente não tem noção disso, né? Mas o endividado, ele tem estágio. O endividado, ele é tipo... Assim, eu sei que ia ser uma comparação muito forte. Mas eu vou fazer essa comparação porque vocês vão entender. É uma pessoa que é dependente de álcool. A pessoa que é dependente de álcool, ela não começa bebendo todo dia, toda hora e querendo cada vez mais. Ela começa aos poucos, de uma forma gradativa. Quando ela vai ver, ela não consegue mais viver um dia sem beber, porque já começa a tremer, o corpo sente falta. Ela, desesperada, precisa de álcool para nutrir o corpo, aquela falta. E a dívida é a mesma coisa. A gente começa, só uma parcelinha. Gente, eu tenho trauma de cartão de crédito, sabe por quê? As pessoas ficam dependentes, viciadas em cartão de crédito. Elas acreditam que se elas não tiverem a parcela, se elas não tiverem ali o poder de compra maior do que o salário delas, elas não vão conseguir ter conquista na vida. E vocês sabem como isso é danoso, é prejudicial? Como é que eu vou colocar a minha vida, depositar as minhas conquistas em um pedaço de plástico, gente? Se eu tenho capacidade de pagar por aqueles boletos, eu tenho capacidade de juntar e realizar os meus sonhos, meus objetivos. Claro que eu vou abrir algumas exceções aqui, um financiamento veicular, um financiamento imobiliário, se bem planejado, sim, eu acho que a pessoa é sábia em fazer. Agora, cartão de crédito, o que um cartão de crédito passa, o teu dinheiro guardado, investido, compra. Entende? Pelo contrário, ainda vai te dar possibilidade de negociar, de pagar mais barato, de não conviver com aquela dívida. Então, assim, a gente precisa ser prudente quando somos vítimas de traições financeiras, tá? É preciso ter muita conversa. É preciso que o cônjuge se mostre disposto a colaborar, porque se ele não quiser mudar, aí a gente vai partir para as próximas estratégias. Vamos aqui. Incômodo versus silêncio. Daí eu não vou falar de dinheiro com meu marido. Nem em sonho. Por quê? Porque toda vez que a gente fala, a gente briga. Então eu prefiro me calar. Gente, o calado não vence. Não é bem assim, tá? O calado vence nas próximas estratégias. Nessa aqui específica, o calado não vence. Porque todas as vezes que nós nos mantemos em silêncio, ao vermos que algo que está acontecendo não é certo, a gente é conivente.
E quando a gente é conivente, é como se a gente dissesse assim: olha, eu não concordo, mas você quer fazer, faz. Só que essa pessoa que faz sabe que quando dá ruim ela recorre a você. E aí você, que deixou de comprar suas coisas, que deixou de realizar um objetivo menor para realizar o maior, pega teu dinheiro lá, tua economia, teu tempo, teu investimento e cobre a imprudência, a irresponsabilidade do outro. Isso não é fazer bem. Isso não é viver um casamento saudável, estável, sadio. Gente, isso é morrer aos poucos. Porque é como se você dissesse para outra pessoa que a sua voz não importa, que a sua opinião não importa e que você realmente está ali para salvar ele. E aí eu volto a dizer para vocês, você não é mãe, você não é pai, você não está ali para proteger, você está ali para crescer com a pessoa, para cultivar um relacionamento de conquista e não um relacionamento de fracasso, onde pela janela você vê o vizinho prosperando, o vizinho crescendo, diversas pessoas tendo conquista e você parece que está andando para trás. Não é assim, gente. Então, por favor, não sejam omissos, mas saibam conversar. Daí comecei a falar, começou a dar problema, já entrou na gritaria, na discussão. Encerra o assunto. Aí o calado vai vencer. Encerra o assunto. Acalmou? Dia seguinte, 2 dias depois, volta no assunto. Vocês vão ser igual água. Vão bater até furar. Só que não é bater para brigar, é para bater para ensinar, para plantar, para semear, para cultivar na mente daquela pessoa que em algum momento ela vai ter que te ouvir. E não adianta mais ela brigar, gritar, querer confusão, porque você já aprendeu. Começou a confusão, silêncio. Gente, vira as costas, deixa a pessoa falando sozinha. Quando ela acalmar, você volta e fala: acalmou? Agora vamos voltar a conversar como pessoas civilizadas? Só que fez essa tentativa, não deu certo. Vamos lá? Vamos continuar, tá? Próximo ponto. Harmonia, finanças. Não estamos conseguindo lidar bem com os nossos compromissos financeiros. Gastamos demais. Vamos lá. Vocês já deram o primeiro passo, que foi comprar o curso. Assista às aulas gravadas. Todo o passo a passo para mudar a vida de vocês, de cabeça para baixo, assim, sabe? Colocar do avesso, está aqui. Então, assim, você não precisa mais continuar a sua vida. Sua vida de gastos, sua vida de imediatismo. Tenha esse curso como um alicerce. Deu vontade de gastar? Deixa eu ir lá no curso. Deixa eu ver o que o curso está falando nesses casos. Porque tem conteúdo aqui dentro. Só que, se a pessoa te chama para gastar e você cede, você vai parecer aquela pessoa viciada em álcool. Ah, parei de beber. Mas é só ver alguém bebendo, a pessoa fala: senta aqui, fulano. Ah, umazinha não tem problema, né? Aí quando vê, voltou lá pro vício. Por quê, gente? Não existe ex-alcoólatra, vocês sabem disso. E é daí que vem a frase: só por hoje. E as dívidas é a mesma coisa. Eu não vou ser hipócrita aqui com vocês e dizer: ai, mas fazer dívida é a pior coisa do mundo. Comprar é muito ruim, principalmente quando nós temos uma necessidade. Quem não queria ter uma casa grande, quintal, piscina, comer bem, não se preocupar com dívidas? Todo mundo quer. Mas agora eu vou fazer a segunda pergunta: quem está disposto a pagar o preço? Porque, gente, que eu conheço, existem 3 caminhos. Que caminhos são esses? Primeiro, herança. A pessoa não construiu nada, mas deu a sorte de usufruir, de herdar. Não tem o que a gente fazer. Só a vontade mesmo de talvez querer ser um herdeiro também. Outro ponto. Consciência financeira. Quanto mais cedo a gente se conscientiza, mais rápido a gente muda e, consequentemente, uma vida de estabilidade financeira nos aguarda. Terceiro ponto. Calma aí que deixa eu lembrar aqui. Primeiro, herança. Segundo, consciência financeira. E eu esqueci o terceiro. Parabéns pra você, Dai.
Gente, eu realmente esqueci o terceiro. Mas, enfim, a educação, eu vou postar lá porque eu vou lembrar, porque são 3 pilares, mas eu esqueci o terceiro. A educação financeira, ela vai depender dos nossos esforços pessoais. Eu costumo brincar que a educação financeira é igual a salvação. Claro que eu não vou comparar não, tá, gente? Eu tô falando no sentido de princípio. É única e individual. Eu, com a educação financeira, vou conseguir o quê? Converter as pessoas que estão ao meu redor, através do meu exemplo, a talvez agirem como eu, pensarem como eu. Agora, impor, obrigar, gente, eu não vou conseguir. Então, assim, eu mudo para mudar o outro. Não esperar, eu só vou mudar quando ele quiser mudar. Gente, não. Esquece isso, porque se vocês ficarem esperando por isso, não vai mudar nunca, tá? Comunicação, mais uma vez estou falando da comunicação. Conversa em primeiro lugar. Por favor, não briga, não discuta. Não adianta, tá? Vocês têm que conversar. E agora sim, é a parte que eu não gostaria de estar falando, mas eu não vivo na bolha, então eu tenho que falar com vocês, tá? Mas e quando eu já tentei de tudo, não tá dando certo, eu tô esgotada, eu tô cansada, eu quero viver uma vida de prosperidade, eu tenho sonhos, quero talvez montar o meu negócio, fazer uma transição de carreira, daí eu não tenho apoio. E pior ainda, além de não ter o apoio, ainda me é tirado os meus esforços financeiros. Por quê? A pessoa gasta demais, recorre a você por pena ou não sei, né, por se sentir mal, vai lá e dá o dinheiro que era para realizar os seus sonhos. Porque lembram-se, eu, tu, nós. Então existe sim o momento do eu. E no momento do eu, o cônjuge, ele tem que estar junto para apoiar. Ele tem que chegar junto financeiramente. Não é você que vai pagar pelo seu sonho. Não tá certo isso. Tá, gente? Então, olha aqui. Nesse caso, existem 2 opções. Ou vocês vão rever o relacionamento de vocês e saber se realmente ainda é um relacionamento, né? Porque tem muita gente que tá em um relacionamento por comodismo. Eu, assim, como pessoa, não acho que os relacionamentos deveriam chegar ao fim. Principalmente quando envolve filhos. Mas eu também não sou retardada e existem situações, relações que passam dos limites e é muito mais produtivo, sensato e melhor quando há ali o rompimento e cada um vai para o seu lado. Então a gente precisa analisar esses pontos. Será que o meu relacionamento ainda é um relacionamento? Porque quando as coisas estão desandando, é muito natural que os nossos parceiros comecem a apresentar um comportamento de desunião, de desigualdade, de egoísmo, entende? Porque o que é o casamento, gente? O casamento não é você manter aquela paixão da primeira vez que você encontrou a pessoa que você está casada hoje. Aquele sentimento, aquele alvoroço, né? Aquele desejo de estar perto a todo instante, isso passa. E aí o que o casamento ele vira? Ele vira uma relação de cumplicidade, de carinho, de afeto, de admiração, de parceria. E se a gente perder isso dentro do nosso relacionamento, vocês entendem que se torna vazio? Porque, poxa, se eu tenho alguém do meu lado e essa pessoa não quer somar comigo, o que está acontecendo? Sabe? Para onde esse relacionamento está sendo direcionado? Apenas para relações sexuais? E assim, nada contra, mas eu acho que essa não é uma forma correta de ver a vida. Afinal, o casamento é parceria, é o crescer juntos, é o realizar sonhos juntos, projetos, é um torcer pelo outro. É você chegar para ele e falar, olha, eu vou fazer uma faculdade, porque eu quero fazer, eu quero passar por isso. Eu sinto que eu mereço. Faça, eu vou te apoiar. Eu tô aqui com você, no que você precisar, conta comigo. Dá banho nos filhos, dá comida, dá tempo para você realizar o seu sonho. E vice-versa, sabe? Ai, qual é o seu sonho? Poxa, eu sempre quis, um exemplo, tá, gente? Eu sempre quis ser mecânico. É o sonho da minha vida, mas não sei. Os caminhos foram para outros lugares.
Mas é o meu sonho, eu quero ter essa profissão. Então a gente vai correr atrás de você ter essa profissão. Será que eu consigo? Vamos aqui montar um planejamento. Você acha que dentro do meu planejamento eu consigo manter a casa por um determinado período para você estudar? Porque, gente, são projetos que vão gerar retorno, sabe? É uma cumplicidade. Não é estou beneficiando ele, é estou beneficiando a gente. Porque o momento que ele se tornar mecânico, quanto que ele não vai ganhar? Vocês já viram quão cara está a manutenção de veículos? E vocês sabiam que mecânica é a profissão do futuro? E assim, vai remunerar muito bem. Às vezes, seu marido trabalha no hortifruti, trabalha no sacolão, nem ganha tanto assim. Será que você não pode se esforçar um pouquinho? Deixar ali por um tempo de comprar brinco, perfume, roupa, para investir no seu marido? Para ele ter uma formação, para ele ter uma profissionalização. E a partir daquilo ali, vocês viverem uma vida mais próspera, uma vida até do que vocês jamais imaginaram viver. Olha, eu já atendi alguns mecânicos e eu falo para vocês, ganha-se muito bem. Ganha-se muito bem mesmo. Inclusive eu atendi um que era dono de uma auto center já, né? E ele tinha um faturamento anual de quase 2 milhões. Gente, vocês têm ideia disso? Que você abre um pouquinho mão do seu eu para investir no seu parceiro, para investir na sua parceira. E a partir desse investimento, essa pessoa ela tem a capacidade de transformar a vida da família para sempre. Vocês têm noção do quão extraordinário isso é? Isso é casamento. Entendem? Um apoia o outro para crescer junto. Agora, vamos lá. Dai, eu amo meu marido. O nosso relacionamento é muito bom, é muito positivo. Ele honra com as contas da casa, com a parte dele, que é combinada. Tem os gastos dele, sim, mas não interfere nos meus. Ele não vai mudar. Eu também acredito que não vou conseguir mudar ele. O que eu faço? De que forma eu ajo? Nesse caso, infelizmente, assim, gente, não pensem que eu sou mau caráter, mas o ideal é omitir informações. Por quê? A pessoa que tem um perfil descontrolado, gastador, ela tende a te induzir a gastar, a se desfazer do seu patrimônio, né, do valor ali que você juntou, ou até mesmo a depender dele. E se você contar para essa pessoa que você tem um dinheirinho guardado, uma hora ou outra ela vai dar um jeito de gastar o teu dinheiro. Vou falar assim em português claro. Então eu quero que você veja a omissão não como uma traição, porque a gente trai quando a gente gasta. Gasta inclusive além do que a gente pode. Agora, quando a gente omite para gerar prosperidade para nossa família, a gente não está atraindo ninguém. Pelo contrário, a gente está ali contribuindo para uma vida de mais qualidade e mais prosperidade, não só para nós, como para toda a nossa família. Porque hoje, o seu marido ou a sua esposa, eles podem ter a seguinte visão. Tô jovem, dinheiro é para viver, mas, gente, a idade chega para todo mundo. E eu falo para vocês, passa muito rápido. Parece que foi ontem que eu tinha 18. Hoje eu já tô com 31. E daqui a pouco, quando eu piscar, eu vou estar com 45. E de repente eu vou estar com 65. E é justamente na terceira idade que a gente mais precisa de dinheiro. Então, por favor, conversem. Não tem conversa? Ajam pelas costas. Porque as costas que você age hoje vai garantir um futuro tranquilo amanhã. E eu falo a você, seu cônjuge ainda vai beijar os seus pés, vai agradecer, vai olhar para trás e vai falar, eu casei com a mulher certa, eu casei com o homem certo. Que sabedoria. Obrigada, você salvou a gente. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando para vocês, tá? Então, vou encerrar aqui a live nesse momento.